Oi, audiência. Vamos fazer aqui a análise prévia do jogo das oitavas de finais do Mundial de Clube da FIFA entre Fluminense e Internacional de Milão, da Itália. Mas antes, deixa aqui o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tudo aquilo que eu sempre peço para vocês, sei que vocês vão fazer e vão ajudar a gente a crescer sempre. Como eu fiz nos demais vídeos de análise prévia, eu vou fazer um breve histórico dos confrontos, vou fazer análise dos times, de alguns dados estatísticos da primeira fase, tentar achar algum padrão, tentar entender como podem se comportar ambas equipes, identificar os atletas que ambos os times devem ficar de olho, né? Tomar cuidado e vão ter atenção durante a partida, e entender as possibilidades de cada um para passar para a próxima fase. Começando aqui ao lado com o histórico de confrontos, né? O Fluminense já jogou 14 vezes contra equipes italianas e nunca perdeu. O Fluminense, historicamente, está invicto contra os italianos. Quando se fala em clubes, foram 10 vitórias do Fluminense, 4 empates. O Fluminense fez 23 gols e tomou somente 8 de equipes italianas. Há um detalhezinho aqui que o Fluminense uma vez jogou contra a seleção da Itália, ali no jogo preparatório da seleção italiana para a Copa do Mundo de 2014, e aí a Itália venceu o Fluminense por 5-3, e foi essa única vez que italianos ganharam do tricolor das Laranjeiras. Já a Internacional de Milão, eu tive uma certa dificuldade para encontrar o histórico total com todas as equipes do Brasil, mas eu consegui fazer uma pesquisa e encontrei os jogos contra todas as equipes grandes do Brasil, e aí eu estou falando daquelas 12 grandes que a gente já conhece do futebol brasileiro, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul. E contra essas equipes foram então 18 partidas, com 8 vitórias para as equipes brasileiras e 7 para a Inter de Milão, 35 gols das equipes brasileiras, 26 da Inter de Milão, ou seja, vantagem para as equipes brasileiras sobre a equipe italiana nesses confrontos. Um dado muito interessante é que, assim como o Fluminense jogou uma vez contra a seleção italiana, a Inter de Milão jogou também contra a seleção brasileira. Jogou 2 vezes. Eu encontrei 2 registros na história. Uma vez jogando em 1958, perdeu de 4-0 para o Brasil. E na segunda vez, em 1978, o Brasil ganhou novamente a Internacional de Milão por 2-0. E ainda nos confrontos, Fluminense e Internacional jogaram uma única partida, em 1961, no empate em 1-1. Esse jogo, inclusive, foi mencionado pelo próprio site da Internacional de Milão, onde tem imagens da partida. Vamos ver aqui os gols desse jogo? Olha lá, o Valdo vai cobrar falta, ó. Na gaveta. 1-0 Fluminense. Aí, já na sequência do gol aí, ó. Opa, bela troca de passe. Ó, gol do Bicicle. 1-1. E é isso, assim acabou a partida com esse empate aí. Vamos analisar agora a campanha dos dois times na primeira fase, na fase de grupos da competição. Na verdade, não só a campanha, mas alguns dados estatísticos. Vamos ver se a gente encontra alguma indicação de como pode ser o jogo. Bom, aqui no Fluminense, vamos ver que o Fluminense teve comportamentos distintos nas 3 partidas. Não apresentou um padrão de comportamento único. No primeiro jogo, no 0-0 contra o Borussia Dortmund, a melhor partida do Fluminense nessa competição, que a equipe jogou muito bem, vemos ali que o Fluminense não teve mais posse de bola. O Borussia teve 54, o Fluminense 46. Porém, o Fluminense chutou 14 vezes a gol, 5 no target, ou seja, 5 na direção da baliza. Já o Borussia chutou só 7 e só 3 na direção da baliza. O Fluminense teve uma grande chance, o Borussia não teve nenhuma grande chance nesse jogo. Se olharmos ali também, o número de escanteios foram 7 para o Fluminense contra 3 do Borussia. O Fluminense teve uma concentração imensa nesse jogo, principalmente na hora da recomposição defensiva, recompondo rapidamente e quando tinha bola, jogava. Tentava transicionar rápido no contra-ataque. Quando não dava, o centroavante Everaldo fazia parede na frente para segurar a bola, para chegar ao ataque, ou tentava fazer, brigava muito. O Ares jogando muita bola. Então, o importante nesse jogo para o Fluminense, o que fez o diferencial de o Fluminense jogou muito e mereceu vencer a partida, dito por todos, né, foi quando o Fluminense se concentrou muito no jogo, principalmente na marcação para recuperar a bola e depois com ela jogou com tranquilidade. Já no segundo jogo contra o Sam, ofensivamente o Fluminense começou bem, até criando, mas mesmo antes dos gols, e eu falo, se você for lá no short desse jogo, que eu faço análise short do jogo, você vai ver que eu comentei que antes do primeiro gol do Sam, eu falava que o Fluminense já mostrava que não tinha a mesma recomposição defensiva
que teve contra o Borussia. Sempre faltava um atleta na segunda linha de marcação. Então, eu chamei a atenção disso, dessa falta de atenção quando enfrentou um adversário mais fraco. O terceiro jogo contra o Mamelodi foi uma outra característica. O Mamelodi teve a bola, mas novamente o Fluminense começou o jogo desconcentrado defensivamente. Dessa vez, não foi a questão de faltar um homem na linha, estava espaçado demais, estava muito confuso. Às vezes as linhas não estavam se formando a tempo. E no início do jogo, o Mamelodi teve 2 chances de fazer o gol. Então, assim, o Fluminense mostrou variações de comportamento nos jogos, e isso é uma coisa que precisa de atenção para a próxima partida contra a Inter de Milão, um adversário muito forte. Já a Inter de Milão teve maior posse de bola nos 3 jogos dela. Na primeira partida contra o Monterrey foram 62% de posse de bola. Você veja, 15 chutes a gol, sendo que 2 na direção e 2 big chances. Atenção aqui que o expected goal da Inter nos 3 jogos foi acima de 2. Na primeira partida, 2,68, marcou 1. Na segunda, 2,32, marcou 2. Na vitória de 2-1 sobre o Ural Reds. Depois, na terceira, na vitória de 2-0 sobre o River Plate. Foi o jogo que ele teve menos posse de bola, mas ainda assim mais que o adversário, 56-44. Expected goal de 2,22, marcou 2. 16 chutes a gol contra 10. Veja aqui também que o Inter de Milão, como ele, nesses 2 jogos aqui, principalmente contra o Monterrey e contra o River Plate, que foram as equipes mais fortes, né? Entrou muito na área para finalizar, né? Os gols aqui, ó, todos os gols deles são de dentro da área, veja aqui, ó, até dentro da pequena área. Só contra o Ural, você vê que chutou muito de fora da área aqui, né? Foram 26 chutes. E contra essa defesa fechada do Ural, a Inter teve muita dificuldade para marcar, né? Virou o jogo só no final, marcou o gol de empate já aos 80 e tal, quase 80, acho que 85, e só foi virar nos acréscimos da partida. E o Fluminense deve estar muito de olho em 2 jogadores. Um no meio-campista Nicola Barella, que é o cara que organiza o time, está numa fase excepcional. E o outro, Lautaro Martinez. O Lautaro está fazendo um grande Mundial de Clubes, um atacante perigosíssimo. Quando ele não consegue lá ele marcar o gol, ele abre espaço muito bem para os seus companheiros de clube. Então o Fluminense tem que estar muito atento nesse atleta. E aí, como é que vai ser esse jogo? Eu acho que a Inter no início vai tentar tomar as ações. O Fluminense acho que vai jogar como jogou contra o Borussia Dortmund. O meio de campo lá com os 3 volantes, muita atenção defensiva, fazendo 2 linhas de 4 na marcação, deixando um centroavante mais lá na frente para segurar a bola, tentando o time para sair junto em bloco. E diferentemente do que aconteceu naqueles cochilos contra o Ulsan e na partida também, principalmente no primeiro tempo contra o Mamelodi, eu acho que o Fluminense vai entrar muito mais concentrado. O Arias vai ser importante que ele esteja bem, porque ele é esse jogador que faz, que ele chega ao ataque, mas também ele recompõe muito rápido e vai ter que recompor muito rápido para fechar essas 2 linhas de 4. Eu vejo o Fluminense com chance de avançar. Não vai ser fácil. A Inter de Milão é um time muito forte. Vai ser um jogo muito duro, mas também um jogo legal de assistir, como vários jogos desse Mundial de Clubes. E aí, pessoal, concorda com essa pré-análise do jogo? Coloca aqui nos comentários se sim ou não. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Não esquece, hein? Se inscreve no canal. Obrigado.